Oi, Dulce, tudo bem? Oi, pessoal. Como é que vocês Oi, estão? Cristina. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia, linda? Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Como é que andam seus espelhos? Menina, então, estão refletindo, né? Estão refletindo o que eu estou trazendo por dentro ainda. É, existe mais de um espelho. Isso está na Vamos página lá. 125. Isso aí, vamos lá. Vamos seguir Vamos aqui. lá. Então, na manhã seguinte, fui dar uma caminhada pela estrada enlameada que vai da minha propriedade até uma grande montanha que assoma sobre o vale atrás da casa. Enquanto fazia uma prece silenciosa, ia pisando cuidadosamente no sulco lamacento das rodas dos carros e dos gravetos quebrados, e pedia por sabedoria para reconhecer o padrão daquilo que estava sendo mostrado de maneira tão gritante, malgrado minha impossibilidade de vê-lo com clareza. Qual a linha comum que tecia a rede desses relacionamentos? Lembrando-me do que o meu instrutor de artes marciais dissera, perguntei a mim mesmo qual o reflexo comum que essas três pessoas me mostraram pelos seus atos. Imediatamente, as palavras começaram a varrer minha mente. Algumas com tanta rapidez que desapareciam em seguida, outras lá ficando com bastante clareza. Dentro de segundos, quatro palavras se sobressaíram dentre todas as outras: honestidade, integridade, verdade e confiança. Fiz a mim mesmo outras perguntas. Se essas pessoas estão refletindo o que sou no momento, elas então estão me mostrando que sou desonesto? Será que de alguma maneira violei a integridade, a confiança e a verdade em meu trabalho? Enquanto minha mente fazia essas perguntas, um sentimento brotou no meu íntimo. Dentro de, minha, dentro de mim, uma voz, a minha própria voz, gritava: Não, claro que sou honesto. Claro que tenho integridade. Naturalmente falo a verdade e sou de confiança. Essas são as coisas básicas que fundamentam meu trabalho e que é o que eu compartilho com outras pessoas. No momento seguinte, outro pensamento me ocorreu, efêmero, efêmero no começo, depois cada vez mais claro e forte, até ficar bastante sólido para ser visto e reconhecido. Naquele momento, o espelho subitamente ficou claríssimo. As três pessoas que eu tinha tão habilmente introduzido na minha vida, não estavam me mostrando o que eu era naquele momento, mas sim cada uma delas havia me mostrado um reflexo mais sutil, um do qual ninguém havia ainda me falado. Elas estavam me mostrando aquilo que eu julgo, não aquilo que eu julgo, não o que eu era, e fazendo isso por meio da incompatibilidade entre nossas crenças e estilos de vida. Esses indivíduos mostravam-me as qualidades que tinham disparado a sensação de peso em meus ombros, as mesmas qualidades que senti que havia violado. Nessa época, Nessa época de minha vida, eu tinha realmente em alta conta o modo como as pessoas mantinham atributos como a honestidade e a integridade. Com toda probabilidade, minha bagagem dessas responsabilidades tinham sido formada durante a minha infância. Em um, em um instante, minhas experiências recentes adquiriram um significado claro. Imediatamente, eu me lembrei de todas as vezes que essas mesmas qualidades tinham sido violadas na minha vida, e eu me recordei dos meus romances em que minhas parceiras não foram verdadeiras comigo, com a relação.
e as pessoas comuns em nossa vida, das promessas da vida adulta, feitas, mas nunca honradas, dos amigos bem-intencionados e dos mentores corporativos que prometeram coisas que nunca poderiam cumprir. Minha lista prosseguia e crescia sem parar. Meus julgamentos a respeito desses tópicos ainda tinham sido construídos ao longo dos anos, com, com tal grau de detalhes que eu nunca tinha sido capaz de recompensá-los. Agora ocupavam um núcleo de algo que eu não poderia ignorar. A consequência mais ampla de ter a conta bancária zerada era a garantia de que eu teria de compreender a mensagem desses relacionamentos antes que pudesse avançar na vida. Foi nesse dia que aprendi o mistério profundo, embora sutil, do segundo espelho dos relacionamentos, o espelho dos julgamentos que faço diariamente. É isso aí, gente. Bora parar de julgar? Você Esse reconhece? espelho é o mais difícil de todos, porque Sim. é algo que você já acha que é errado, né? Você já considera assim a pior coisa que poderia acontecer. E aí, quando acontece, é muito difícil você achar que você criou aquilo. É por isso que é tão complicado para a maioria das pessoas acreditar que elas criam a própria realidade. Como é que elas criam algo que elas acham que é muito errado? Gente, mas o que é o julgamento? O julgamento é a resistência total. E quanto mais você julga, mais você cria isso na sua realidade. Você dá força para isso. Quanto mais você julga, mais você dá energia, dá sua energia vital para isso. É inevitável que isso apareça na sua realidade. É inevitável. E todas as vezes que a gente julga e tem medo de que aconteça com a gente, mais força ainda você dá. Então, o que você tem que fazer? Sabe, ver a live da não resistência lá no Universo Consciência e entender que você só tem que soltar isso. Tudo que a gente julga no outro ou na gente, tudo que a gente julga no outro ou na gente, ou no mundo, a gente está dando força para que isso cresça. Seja como a pedra, seja como a água que passa pelos lados da pedra no rio. Ela segue o seu curso, Exato. independente da pedra estar lá no meio do rio, ou na Uhum. beirada do rio, ou atrapalhando o curso. Ela vai dar a volta, ou passar por cima ou por baixo, ela vai dar um jeito e vai. Ela não vai ficar ali brigando com a pedra. Uhum. É bem isso mesmo. E assim, gente, o julgamento, ele é muita maldade. É muita maldade. E ninguém quer ser mal. Ninguém é mal. Individualmente, se você pega qualquer pessoa, no ponto de vista dela, ela vai estar certa e ela não está fazendo nada por mal. Agora, se de verdade ninguém quer ser mal, ninguém é mal, por que a gente tem que julgar? Então, esse é o A gente não exercício. pode dizer que ninguém é mal, ninguém quer ser mal. Assim, tem gente que deliberadamente escolhe prejudicar, entende? Mas mesmo essa pessoa, segundo a programação neurolinguística, ela tem razões que ela julga boas. Sim. E assim,
eu nem falo assim da PNL, mas eu digo pela essência divina dela. A pessoa ela é boa. Ela está perdida, enlameada, suja, fedida. São todos julgamentos meus, né? Mas assim, porque na essência, ela é criatura divina. E é difícil, às vezes, você enxergar isso. Porque a gente tem um padrão, porque a gente tem a forma de funcionar da nossa vida, a gente tem os nossos valores, né? Assim, é muito fácil de você ver como é contraditório, como a gente se perde nessa questão, né? Como a gente tem que colocar todas as nossas forças nesse não julgamento, sabe? Por quê? É muito fácil você julgar. É muito fácil. Um cara foi e matou uma menina. Você julga. Bandido, ladrão, ordinário. Ela é vítima, ela é coitada, não sei o que, pá. E não tem como. A família da vítima, imagina você recebendo a notícia de que teu filho foi surrado, ou foi... Você entende? Não tem como. Você acaba julgando. Agora, é importante que a gente vá melhorando esse aspecto dentro de nós. Não é fácil ver o divino no outro o tempo todo, indiferente de quem é o outro. É uma matéria, assim, o exercício mais difícil que eu tenho tido ultimamente na minha vida. Você entende? É você olhar todas as situações, primeiro, não julgar, e segundo, ter amor nos seus olhos, ter a misericórdia no teu olho, sabe, no teu olhar. É ver no outro aquilo que também te compõe. E isso, gente, é coisa assim de todo dia, o tempo todo. Quem tiver uma receita, por favor, Não, compartilhe. e assim, reconhecer essas coisas na gente dói, entende? Dó. Dói. É muito dolorido reconhecer que a gente ainda carrega em nós coisas das quais nós nos envergonhamos, das quais nós, sabe, gostaríamos que não existisse, mas elas existem. E aí? O que é que nós podemos fazer? Igual a Cristina acabou de falar aí. Eu, Dulce, numa situação dessa aí, né, de violência contra os filhos e tal, contra uma criança qualquer, eu eu faria muito pior do que ele fez com a criança, entendeu? Com ele. E aí, o que eu sou melhor do que ele? Nada, nada. Então, quando você se pega pensando nessas coisas, o que eu sou capaz de fazer com uma pessoa dessa, e você se vê capaz de fazer coisas piores do que o que ele fez, você tem que reconhecer que você é, no mínimo, igual a ele. Entende? Então, quando você defende algo, né, que, assim, porque eu quero que morrer, matar. Não, e se acontecer, é perigoso eu fazer. Estou te falando porque é perigoso eu fazer um negócio desse, porque é o instinto que a gente ainda carrega, entende? É o instinto. E o instinto é algo que você só vai pensar depois. Você não pensa na hora. Então, para defender, o que você é capaz de fazer para defender seus filhos? O que você é capaz de fazer para defender uma criança que está sob seus cuidados? Ou que não esteja sob seus cuidados, mas que você possa defender. Então, ou que não seja uma criança, que seja um idoso, que seja alguém, né, frágil, que precisa da sua ajuda. Quando você pensa no que você é capaz de fazer, você carrega ainda um caminhão de coisas das quais, assim, você não se orgulha, mas que estão aí. O que a gente faz com isso? Ignora? Não, nós temos que trabalhar isso.
Trabalhar para... Tem que reconhecer. Para trabalhar, você reconhece isso tudo que você falou. E aí, a partir daí, você consegue trabalhar. E assim, eu penso o tempo todo nisso. Eu acho que assim, a vida, né? Lembra que a gente sempre traz aqui que é uma grande escola. A gente está aprendendo a ser humano, a gente está aprimorando essa nossa consciência, a gente está expandindo a cada dia e ela vai oferecer testes cada vez mais assim desafiadores, né? Porque assim a gente cresce no desafio. E aí, Isso é o antifrágil. Isso, então, assim, o quanto você consegue realmente não se perder nessa tirania? Porque tudo te convida a cair para o julgamento. Tudo te convida a, sabe, sair julgando a torta direita, fazer a sua justiça, a sua. E aí, o quanto que você consegue se manter sóbria, né? Manter o controle das suas emoções, controlar os seus pensamentos? Como é que é isso, né? O quanto que esse é o exercício. E bem-vindo, bem-vindo à vida, é isso aí. Porque é importante que a gente não perca isso de vista, porque a partida é certa, né? E é interessante que a gente saia daqui um pouco melhor, pelo menos um pouco melhor. Não, a ideia é essa, né? Se a gente sair daqui igual chegou, a gente perdeu a oportunidade. Perdeu o passeio. Perdeu, sabe? Reprovou de ano. Vai ter que fazer tudo de novo. Inclusive os mapas de geografia com rio, relevo, tudo, tá, gente? Não tem jeito. Exatamente. Bora lá. Você reconhece seus espelhos? Eu ia fechar o meu microfone, tá louca. Convido a examinar os seus relacionamentos com aqueles que lhes são mais próximos. Em seguida, reconheça os traços e características que lhe irritam sem motivo e que acontecem aparentemente apenas para deixá-lo furioso. Depois de fazer isso, proponha a si mesmo a seguinte pergunta: essas pessoas estão me mostrando a mim mesmo neste momento? É bem possível que estejam. Se estiverem, essa sensação vai lhe dar uma convicção visceral, instantaneamente. Entretanto, se a resposta for não, pode ser que a revelação seja de alguma coisa mais profunda e intensa do que o reflexo da sua pessoa. É possível que esteja à mostra o reflexo de seus hábitos de julgar as coisas. O mero reconhecimento e aceitação de que o espelho existe é o início do processo que vai levar à melhoria, à cura de seus julgamentos. E aí vem o efeito cascata das curas. Vamos ver aqui o que ele Cara, faz. olha, e assim, eu hoje, no dia de hoje, eu tô esperando a minha filha chegar da escola, que eu tenho uma lista de coisas para eu falar com ela, sabe? Falar com aquele meu jeitinho delicado de elefante no cio. Não, verdade, gente. Eu estava aqui com uma lista de coisas e eu percebo claramente o seguinte: parte das coisas é reflexo do que eu sou, e a outra parte, é reflexo do que eu julgo nas pessoas. Sabe, pessoa? Então, eu vou te fazer uma proposta, amiga. Antes de partir para a conversa, reflete, vai lá fazer uma meditação. Já tô aqui. Vamos conversar aí no Não, já vou espelho. mudar completamente essa história. Aqui, ó. O efeito cascata das curas. Gente, esse livro está fantástico, fantástico, fantástico. Eu espero que todo mundo esteja aí acessando, tendo os mesmos acessos que nós duas, porque tá. Cara, aperta os botões da gente o tempo todo. No dia seguinte ao do meu reconhecimento do espelho dos meus julgamentos, visitei um amigo que mora e trabalha nas proximidades de Taos Pueblo, uma das comunidades indígenas mais antigas da América do Norte. Esse lugar não é habitado há mais de 1500 anos.
Roberto, nome fictício, tinha uma loja em Pueblo mesmo, e era um artista e artesão tremendamente habilidoso. Sua loja tinha esculturas, filtros dos sonhos, músicas e bijuterias que tinham sido parte da tradição nativa séculos antes de haver uma América. Quando entrei, ele trabalhava em uma escultura de cerca de 2 metros de altura, no corredor atrás da loja. Depois de nos cumprimentarmos, perguntei como ia indo na sua família e negócios e conversamos amigavelmente por alguns instantes. Ele então também me fez perguntas e indagou o que tinha de me acontecido ultimamente. Eu lhe narrei os eventos da última semana, as 3 pessoas e o dinheiro perdido. Depois de ouvir o que eu dizia, ele meditou um pouco e então me contou uma história. Meu bisavô, disse ele, caçava búfalos nas planícies do norte do Novo México. Sabia que ele estava falando de um passado distante, porque, tanto quanto soubesse, já há muitos anos não havia mais búfalos naquela parte do estado. Antes de morrer, ele me deu sua posse de maior valor, a cabeça do primeiro búfalo que tinha caçado quando jovem. Roberto continuou me contando como essa cabeça de búfalo também tinha se transformado em um tesouro para ele. Depois que seu avô falecera, a cabeça de búfalo era a única relíquia tangível que o ligava à herança do seu passado. Um dia, Roberto recebeu a visita da dona de uma galeria de arte da cidade vizinha. Encantada com a beleza da cabeça de búfalo, ela perguntou se poderia usá-la para completar o mostruário da sua galeria, com o que ele concordou. Depois de algumas semanas, como Roberto ainda não tinha notícias da amiga, resolveu visitá-la para ver como ela estava se saindo. Para sua surpresa, quando ele chegou à galeria, não viu nada. As portas estavam fechadas, as janelas cobertas e a loja tinha se retirado dos negócios. A dona da galeria e a cabeça de búfalo também tinham ido embora. Roberto parou com a sua escultura e me encarou tempo suficiente para que eu percebesse como ele tinha ficado magoado. O que você fez? Perguntei. Esperava ouvir como ele tinha procurado seguir a trilha da dona da galeria e recuperado a sua preciosa lembrança. Quando seus olhos encontraram os meus, a sabedoria de sua resposta não foi ofuscada pela sua simplicidade. Não fiz nada, porque ela terá que viver com o que fez. Uau! Saí de Taos Pueblo naquele dia pensando nessa história e no significado que ela poderia ter em minha vida. Mais tarde, naquela semana, comecei a explorar as opções legais de que dispunha para recuperar pelo menos uma parte do dinheiro desaparecido da minha conta. Rapidamente percebi que, ainda que tivesse uma boa causa nas mãos, tinha pela frente um longo e custoso processo. Devido à natureza do que tinha acontecido, eu seria obrigado a encaminhar o caso para a esfera criminal e não para a civil. Desse ponto em diante, ficaria totalmente fora do meu alcance, e se a mulher fosse condenada, ela poderia ir para a prisão. E tudo isso ocorreria com relação a alguém com quem tinha mantido um relacionamento emocional prolongado, mas com quem não me sentia mais ligado de forma alguma. Eu travei um pouquinho, mas voltei. Aqui, ó. Enquanto considerava as opções, pensei uma vez mais na conversa que tinha tido com meu amigo em Pueblo e das lições que tinha absorvido. Não foi preciso muito tempo para que eu concluísse sobre o que deveria fazer e senti imediatamente que era a única atitude correta. Decidi não fazer nada. Quase que imediatamente aconteceu algo inesperado. Cada uma das 3 pessoas que espelharam meus julgamentos começaram a sair da minha vida.
Eu não estava mais com raiva delas e já não guardava mais nenhum ressentimento. Comecei a sentir uma estranha sensação de inexistência com relação a todas as três. Não houve nenhum esforço consciente de minha parte para bani-las. Depois de ter redefinido o que tinha acontecido entre nós, realmente considerando o que havia sido cada experiência, não o que meus julgamentos haviam me levado a crer que tinham sido, simplesmente não havia mais resquício algum dessas pessoas em minha vida. Cada uma delas, cada uma, por sua vez, começou a se desvanecer no dia a dia das minhas atividades. Subitamente caiu a quantidade de telefonemas, cartas delas e também de pensamentos dedicados a elas durante o dia. Meus julgamentos tinham sido o ímã que conservara aquelas relações em seus respectivos lugares. Embora esse novo curso dos acontecimentos fosse interessante, depois de alguns dias, algo ainda mais intrigante e mesmo um pouco curioso começou a acontecer. Compreendi que existiam outras pessoas que tinham estado na minha vida durante muito tempo, que também tinham começado a desaparecer. Mais uma vez, não houve nenhum esforço consciente da minha parte para terminar essas relações. Elas simplesmente não tinham mais sentido. Em uma rara ocasião em que conversei com um desses indivíduos, eu me senti tenso e artificial. Onde antes tinha havido um terreno comum, agora só havia estranheza. Quase imediatamente, Quase imediatamente, depois de ter notado a mudança nesses relacionamentos, fiquei consciente do que, para mim, tratava-se de um novo fenômeno. As relações que saíram da minha vida fundamentavam-se no mesmo padrão trazido pelas três pessoas. E esse padrão era o do julgamento. Além de ser o imã que me trouxera os relacionamentos, meu hábito de julgar tinha também sido a cola que conservava as relações. Na ausência do julgamento, a cola se dissolvera. Notei que parecia ser um efeito cascata. Uma vez que o padrão fora reconhecido em um lugar, em um relacionamento, seu eco foi se tornando menos audível em muitos outros níveis da minha vida. Os espelhos do julgamento são sutis, difíceis de captar, possivelmente não têm sentido para todos os que se tornam cientes deles. Quando meus amigos e minha família ouviram minha decisão de não fazer nada, pensaram que eu estava atravessando um período de negação do que tinha acontecido. Ela tomou seu dinheiro, diziam. Ela violou sua confiança, deixou sem nada. De uma certa maneira, as observações deles eram bastante verdadeiras. Tudo o que diziam tinha realmente acontecido. Eu entendia que se fosse seguir o padrão típico de retribuição, se procurasse a desforra para deixar as coisas em pé de igualdade, facilmente entraria no círculo vicioso de pensamentos que alimentariam justamente esse tipo de experiência. Entretanto, procurando simplesmente ser quem eram, cada um dos três me mostrou alguma coisa sobre mim que se tornaria a peça fundamental das decisões de negócios que eu deveria tomar no futuro. Essa coisa era uma importante lição no discernimento da verdade. Quer pegar daqui em diante, amor? Quero, né? Eu vou embora sozinha, né? É, né? É, né? É que eu achei que era curtinho o parágrafo. Vamos lá. E eu tinha perdido a noção da hora também. Antes dessa época, eu acreditava que a confiança tinha uma característica binária, isto é,
Ou confiávamos ou não em uma pessoa. E se confiássemos, confiaríamos integralmente. Ainda que eu não aprecie ver o mundo de uma outra maneira, tinha conseguido aprender com esses 3 relacionamentos que existem níveis de confiança e que ficariam ao nosso critério discernir no outro. Muitas vezes depositamos em outras pessoas mais confiança e responsabilidade do que elas próprias jamais depositaram em si mesmas. E essa foi precisamente a experiência que tive. O reconhecimento do julgamento refletido no relacionamento é uma descoberta penetrante, cujas reverberações tocam todo o aspecto da vida. Para as pessoas que me ajudaram com essas lições, os meus agradecimentos. E para aquelas que me mostraram a minha humanidade, o meu mais profundo respeito e gratidão por segurarem sem nenhuma falha o espelho diante de mim. O que foi uma bela validação do mistério do segundo espelho dos relacionamentos. Observação. Na história anterior, eu mencionei a reconciliação da carga do julgamento sem descrever inteiramente como tal reconciliação poderia ser feita. Focalizei inteiramente esse assunto no meu livro de 2006, intitulado Eu acho que é um jeito secreto de rezar, não é? Traduz aí pra gente, Cris. Ai, gente, eu vou espirrar. Desculpa aí. Que é o Secrets of the Lost Mode of Prayer. Acho que é isso mesmo. Como sendo o terceiro segredo. Abençoar é libertar. Verdade. Resumindo, o poderoso princípio capaz de transformar os nossos julgamentos, a atitude de abençoar é o antigo segredo que nos liberta do sofrimento da vida durante tempo suficiente para substituí-lo por outro sentimento. Quando abençoamos as pessoas ou coisas que nos feriram temporariamente, interromper o ciclo de dor. Desculpa, gente, deixa eu botar a pontuação correta. Quando abençoamos as pessoas ou coisas que nos feriram, temporariamente interrompemos o ciclo de dor. Não importa se essa suspensão dura nanosegundos ou um dia inteiro. Independente da duração, no decurso da bênção abre-se a porta para começarmos a nossa cura e para avançarmos na vida. O segredo é que durante algum tempo ficamos libertados do nosso sofrimento o bastante para deixarmos que o nosso coração e mente sejam ocupados por outra coisa, a intensidade da beleza. E, gente, de verdade, esse negócio do abençoar está muito ligado ao perdão. E a gente acha que perdão, eu percebo que muita gente, eu mesma já pensei assim, que perdão é meio que você, tipo assim, validar o que a outra pessoa fez. E não tem nada a ver com isso. O perdão não significa que você concordou com o que ela fez, que você validou o que ela fez, que você está de acordo com... Nada disso. O perdão não tem a ver com você achar que ela não tem que pagar pelo que ela fez. Nada disso. O perdão, ele está ligado a você se libertar dessa pessoa, parar de carregá-la nas costas durante a sua jornada. Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse carregando essa pessoa nas costas. A gente fica pensando nela o tempo todo, a gente fica brigando com ela o tempo todo, a gente sofre de ficar lembrando,
dela o tempo todo. Quando você perdoa, é como se você abrisse, sabe, a algema que você se prendeu a ela e só deixasse ela lá para trás e seguisse a sua vida sem ela. Existe uma lei universal que chama lei de causa e efeito, que fala o seguinte: tudo que se planta, colhe. E é aquela história, e come. Não tem como fugir. E é quem plantou que vai colher. E vai colher na medida que aquela semente deu frutos. Não é nem do mesmo tamanho. Então, lembra que em cada semente pode ter um pomar inteiro. Então, cuidado com o que você planta. Cuidado. Porque é inevitável que você vai colher. Inevitável. O que mais? Para de julgar. Porque você está vendo? A gente não atrai só o que a gente é. A gente atrai também o que a gente julga. Mas o que é não julgar, Cristina, para você? O que é não julgar? Dulce, para mim, realmente o não julgar, ele é a permissão, é a não resistência. É olhar, sabe, olhar para uma atitude de uma pessoa e, assim, entender de verdade e aceitar que ela tem um conjunto de mundo de experiências e de fatos que vai fazer com que ela tome uma determinada ação. E que, sob a ação dela, eu não tenho ação, mas eu tenho sobre a reação que isso causa em mim. Você entende? Então, assim, como eu te falei, assim, né? A todo instante, essa realidade que a gente vive, ela é muito assim. Ela te propõe, ela te coloca, ela te incentiva para o julgamento, ela te obriga, ela te convida a estar sempre opinando, escolhendo, definindo, você entende? E quando você quer escolher um caminho diferente, você sente isso muito forte, né? Quando você quer ser esse não julgamento, tudo ao seu redor vem de encontro a você, te forçando. Então chega uma hora que você fala assim, nossa, será que eu não posso viver simplesmente sem julgar? Sabe, será que eu sou realmente obrigada a julgar? Sabe? Então, assim, o julgamento para mim, ele é isso. É quando você olha uma ação de uma outra pessoa, seja ela qual for, ou de qualquer coisa, e tem uma ideia a partir do seu mundo, do seu mundo de experiência, do que deveria ser. Ou então você vai julgar aquilo bom ou ruim, bonito ou feio, enfim. Mas como que você julga isso? É pela sua experiência, é pelas coisas, pelas suas crenças, você entende? Como que eu posso falar que uma pessoa é feia? O que é bonito para mim? O que é bonito? Você entende? É algo que, assim, cada um tem um padrão, cada um tem uma ideia de beleza, de boniteza. E como que a gente pode simplesmente achar que o outro é tão feio, né? Pô, quem é você? Pega a tua opinião, o teu julgamento e guarda para ti, entendeu? É isso que eu penso, assim, sobre julgamento. E ele é muito cruel. Porque quando você julga alguém ou uma situação, você espalha o teu ponto de vista sobre aquela situação, coisa ou pessoa, com uma carga emocional muito, muito forte, muito explosiva. E aquilo geralmente vai acabar trazendo muitos danos, né, para muitas pessoas. Cristina, e eu não sei se você lembra, né, no livro O Poder do Agora, o que ele fala ali no final do livro sobre essa questão da escolha. De verdade, dependendo da experiência que as pessoas têm, da experiência, do nível de consciência que elas têm,
elas não têm escolha. Elas agem daquela forma porque é a única forma que elas consideram, que elas encontram de agir, que elas, sabe, que elas aprenderam. Elas não têm escolha. A gente fala assim, mas ele escolheu fazer assim. E de verdade tem muita gente que age de formas que a gente julga e que eles não têm escolhas. Eles não estão agindo daquela maneira por escolha. Porque é igual você julgar o gato. Ele só está sendo gato. Né? Aquela natureza dele. Exato. E quando você julga certas pessoas, ela só está sendo o que ela aprendeu. Que ela Né? Então, as experiências e as crenças e o que ela traz ali no interior dela não dá escolha dela ser e fazer e agir diferente. E quando a gente julga, a gente está caindo nesse erro de não levar isso em conta. Sim. É muito complicado. É complicado. E assim, né, tipo, essa pessoa, ela pode ter essa condição, né, de vida, situação de vida, aprendizagem, de tudo que ela vivenciou. Em algum momento ela vai ter escolha. Ela vai poder escolher mudar, mas isso só tem a ver com ela. E é aí onde está a meleca do julgamento. Porque você não vai mudar. O teu julgamento não vai mudar a forma da outra pessoa pensar. Não vai, não vai. É igual quando você olha para aquela cena pintada para a gente, né, da crucificação do Cristo. Nossa, desde criança, gente, a coisa é contada de uma tal maneira, né, que você fica julgando aquelas pessoas que preferiram o bandido, né? Então você fica ali julgando aquelas pessoas que escolheram soltar um e prender o outro, crucificar o outro. E você fica julgando aqueles soldados que, além de crucificar, ainda maltrataram. E o que o Cristo fez? Perdoa a todos. Ele olhou e percebeu que não era escolha. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam, literalmente, não era uma escolha. Era só o que eles sabiam. Baseado no que eles tinham de informação que não era nada, ou era distorcida, ou era... A gente vê isso hoje o tempo todo. E a gente fica julgando as pessoas. Ai, mas essas pessoas são ignorantes, são más. Olha o que elas querem, o que elas escolhem, que não sei o quê. E de verdade, a maioria não tem escolha. Porque é o que elas aprenderam, o que elas sabem, o nível de consciência é aquele. A gente fica achando, porque a gente está um pouquinho acima, que elas são muito piores. Mas elas são reflexos nossos. Porque nós ainda carregamos tudo aquilo em nós também. Verdade. Porque você já percebe, às vezes, um pouquinho além, não significa que você já se despojou de toda a bagagem negativa, entendeu? Que a gente tem. Não. E quanto que você regride no dia a dia. Numa mesma fala, no mesmo discurso de meia hora. Você vai 10 passos para frente, daqui a pouco você solta uma que você fala, voltei lá no nível do porco. Acabou. Exato. Exatamente. E assim, significa que a gente é totalmente mal ou totalmente bom? Não, a gente está na caminhada, na jornada. E para muitas coisas a gente já está no nível mais elevado, e para outras a gente está no nível do porco, e para outras, gente, a gente está assim, totalmente alienado, não sabe do que se trata, e fica só, sabe, julgando. Julga um, julga o outro, julga. Né? Então,
De verdade, vamos ser a não resistência? Que foi o que nós aprendemos, né, com os mestres, com todos os que passaram, todos, né, do Buda, o Cristo, com Gandhi, com todos os que vieram aí, foram a não resistência. Todos os que valem a pena ser olhados como exemplo, né, para a nossa vida, eles mostraram isso para a gente. Respeita. Você ter empatia não é só você se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro, na consciência do outro e no nível que ele tem ali de tudo. Por quê? Se eu me coloco no lugar do outro com a consciência que eu tenho aqui, tudo fica muito fácil, né? Fica muito fácil eu achar que ele pode mudar tudo, porque eu já tenho uma outra consciência, porque eu já passei por coisas que ele ainda não passou. Então, gente, vamos expandir essa consciência, essa mente, vamos nos permitir olhar além das aparências, vamos nos permitir perceber que todas as pessoas são extensões nossas. Todos são extensões, são reflexos nossos. O que mata é reflexo nosso, o que cura é reflexo nosso, o que abençoa os que matam, né? São reflexo nosso. E tudo o que existe está dentro de nós. A gente só precisa colocar força e energia no que a gente quer, no que a gente escolhe que cresça em nós, e não no que a gente escolhe que morra em nós. Então, vamos parar de nos julgarmos também. Ah, porque eu sou muito julgador, porque eu sou muito cruel, porque eu desço no nível do porco muitas vezes, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é tudo. Você é luz e você também é trevas. Então, você traz tudo em você. Só que se você se julga, você está dando força para isso que você julga. E isso está crescendo. Então, dê força e foco para o que você quer e não para o que você não quer. Deixa eu ir mais um pouquinho. Terceiro espelho. Reflexos do que perdemos, jogamos fora ou foi tirado de nós. Ah, isso aqui também a gente reflete muito. O reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante de casa, a alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Evangelho de Tomé. Seu amor, compaixão e dedicação são como o alimento no cântaro da parábola acima. Durante toda a vida, são suas características que dão um conforto, nutrem e dão apoio aos outros. O bem como a você mesmo, bem como a você mesmo, durante as épocas difíceis. Quando perdemos pessoas, lugares e coisas que nos são caras, o nosso amor e natureza compassiva que nos permitem sobreviver e enfrentar as provações. Como partilhamos amor, compaixão e dedicação de boa vontade, essas são nossas partes mais vulneráveis ao risco de serem perdidas inocentemente desperdiçadas ou tiradas de nós pelos que exercem poder sobre nós. Cada vez que confiamos o suficiente para amar ou alimentar outra pessoa e temos a nossa fé violada, perdemos um pouco de nós mesmos na experiência. Nossa relutância em expor novamente a tais vulnerabilidades é a nossa proteção. É o medo, né, de confiar, medo de amar.
a maneira de sobrevivermos quando nos traem e nos ferem da maneira mais profunda possível. E a cada vez que vedamos o acesso à nossa verdadeira inclinação para ter compaixão e nutrir o nosso semelhante, somos como o alimento que aos poucos vai deixando o jarro que a mulher ia levando. Percebe que toda vez que você não dá disso, né, dessa compaixão, toda vez que você não faz uso, é como se você perdesse isso. Na vida, existe um momento que realmente desejamos nos abrir para compartilhar um pouco de nós mesmos com outra pessoa. Procuramos o amor no nosso íntimo apenas para descobrir que ele se foi e que deixou um reservatório vazio no seu lugar. Descobrimos que nos perdemos pouco a pouco para aquelas mesmas experiências nas quais tínhamos depositado confiança suficiente para permitir que elas entrassem em nossa vida. A boa notícia nesse ponto é que aquelas partes de nós que parecem estar ausentes nunca foram embora realmente. Não é como se elas estivessem extintas para sempre. Sempre. Para sempre. Elas são parte da nossa existência mais verdadeira. Fazem parte da nossa alma. E assim como a alma não pode jamais ser destruída, o núcleo de nossa verdadeira natureza nunca pode ser perdido. Simplesmente é mascarado e oculto como salvaguarda. Ao reconhecermos como nos escondemos por trás da máscara, começamos a trilhar um atalho para a cura. A maior prova de termos reassumido o comando acontece quando conseguimos reunir as diversas partes de nós mesmos que tinham sido dispensadas. No início da nossa carreira na indústria bélica, fiz parte de um grupo de desenvolvimento de software para sistemas de armas. Os meus colegas e eu dividíamos um pequeno espaço de trabalho na Força Aérea com escrivaninhas, cadeiras e divisórias, e passávamos muitas horas trabalhando próximos uns dos outros. Como é fácil imaginar, havia pouca privacidade. As paredes em painéis de gesso não evitavam que ouvíssemos o telefone, que ouvíssemos o outro ao telefone, e chegamos a nos conhecer muito bem, de tanto entreouvirmos as conversas telefônicas por acima das divisórias. Ficamos sabendo tanto um do outro que trocávamos conselhos com frequência. Fosse sobre encontros amorosos, assuntos de família, escolhas profissionais ou assuntos diários da vida de cada um. Várias vezes por semana íamos almoçar juntos, às vezes descontando os cheques do pagamento e indo ao mesmo lugar comprar alguma coisa. Numa dessas aventuras, na hora do almoço, tive a oportunidade de testemunhar em primeira mão a experiência que criou um inferno na vida pessoal de um dos meus colegas, um homem que tinha também me tornado amigo. O meu amigo tinha o hábito de se apaixonar pelas mulheres que conhecia no seu dia a dia de trabalho. Poderia ser a garçonete que atendera nossos pedidos ou a moça do caixa do supermercado. Falando francamente, poderia ser qualquer pessoa que tivesse cruzado o seu caminho durante o dia, qualquer mulher. Sim, entendi. Acontecia em toda parte e o padrão era sempre o mesmo. Ele simplesmente olhava a mulher nos olhos e tinha um sentimento que ele não sabia explicar. Sem compreender bem o que estava acontecendo, ele descrevia sua experiência explicando da única maneira que ele imaginava. Seria capaz de esclarecer o que ocorria. Ele achava que estava amando. E todos os dias ficava apaixonado várias vezes. A pessoa dada. Segundo a Cristina, né? A razão pela qual isso era problemático
era que ele era casado. Tinha Isso uma é bela tinha uma bela esposa que o amava muitíssimo e um filho pequeno, e amava ambos de todo o coração. A última coisa que poderia querer era causar-lhes um desgosto ou destruir o que tinham construído juntos. Ao mesmo tempo, os seus sentimentos por outras mulheres eram praticamente incontroláveis e algo que ele simplesmente não era capaz de compreender. Nessa ocasião, tínhamos acabado de voltar para o escritório depois de um almoço rápido e de passarmos no posto de gasolina e no banco. Foi no banco que ele se meteu com uma encrenca. A caixa onde fomos depositar os nossos cheques era uma moça muito bonita. Isso foi há muito tempo, antes dos caixas de depósito automático. No caminho de volta ao escritório, ele não parava de pensar nela. Não se concentrava, era incapaz de varrê-la da memória. E se ela estiver pensando em mim nesse exato momento? Era a sua pergunta. E se ela for tudo o que eu imagino? Finalmente, ele resolveu ligar para o banco, encontrar a caixa e perguntar se ela gostaria de encontrá-lo para um café depois que saísse do trabalho, e ela concordou. Mas quando eles estavam na lanchonete, ele olhou nos olhos da moça que servia as mesas e se apaixonou por ela. Caramba, o cara tinha problema mesmo. Ao contar essa história, chamou a atenção do leitor para o fato de que o meu amigo, por razões que ele não compreendia, sentia-se compelido a entrar em contato com uma mulher, movido por uma convicção sincera no sentimento que nutria por ela. Ao fazer isso, ele arriscava tudo o que considerava importante na vida, ou seja, sua família, sua esposa, filhos e a sua carreira. O que acha? O que estava acontecendo com ele? O leitor já teve uma experiência semelhante. E já espero, desculpa, gente, o leitor já teve uma experiência semelhante. E se já, espero que em menor grau. Você já teve uma experiência assim? Eu, de verdade, não. Já houve épocas em que estava perfeitamente feliz, comprometido com o relacionamento, quando, não mais do que de repente, veio a paixão? Ou quem sabe, sem relacionamento algum, nem procurando um, sem aviso, andando em uma movimentada rua comercial, em um shopping, no supermercado, no aeroporto, aconteceu aquela experiência inesquecível. Alguém, uma pessoa desconhecida, passa seus olhos e se encontram, e plim, surge aquele sentimento. Pode ser uma simples sensação de familiaridade ou vislumbre de uma possibilidade, talvez um impulso irresistível de se aproximar da pessoa, chegar e conhecê-la melhor, ou mesmo de iniciar uma conversa. Já propus essa situação muitas vezes durante workshops. Acho interessante observar que, se formos verdadeiramente honestos com nós mesmos, esse tipo de ligação não é assim tão raro. Sim, mas não nesse ponto que ele chegava, né, de fazer isso várias vezes ao dia. Verdade. E assim, verdade mesmo, que você se apaixona. Ó, quando eu era adolescente, minha mãe falava assim, Cristina, eu me apaixonava não todos os dias, mas toda semana. Falava assim, ai, mãe, eu tô apaixonada, ele é o amor da minha vida. E minha mãe assim, tá bom, Cristina. Tipo, sabe, a sabedoria? Falar, igual da semana passada, né? Assim, até que você realmente encontre alguém, conheça, enfim, e vá desenvolver esse teu relacionamento, quantas paixões você foi capaz de ter, né? E é interessante isso aqui, porque eu acho que mostra muito das ilusões que a gente também acaba entrando, né, nas relações. Mas Eu sabe o que estou eu ia... curiosa de saber o que ele vai falar desse cara. Mas vamos dar um tempinho aqui e vamos refletir um pouco sobre quantas vezes a gente se apaixona na vida, na semana, e vamos ver como que é o final dessa história também. Também estou curiosa. Olha, eu vou te dizer que eu me apaixono todos os dias.
Ai, que lindo. Eu me apaixono todos os dias, gente, de verdade. Isso é muito lindo. E é muito, e esse é o tesouro da vida, né? Eu acho que todo mundo que se apaixona muito busca se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa. Pela mesma pessoa, exatamente. E eu diria que é realmente o tesouro, né? É o que é o que todo mundo busca. Só que são poucas pessoas que realmente valorizam isso. Uhum. Tem muita gente que eu vejo que está indo bem, que está, sabe? Aí, de repente, começa a olhar só os defeitos daquela pessoa e vai Uhum. minando isso, vai minando. É como se deixasse um ralo pingando, sabe? E aquilo vai minando, minando, minando. Daí a pouco, ao invés de você se apaixonar todos os dias, daqui a pouco você está tendo raiva, cada dia um pouco mais, e pronto, Apaixonando, né? acabou. Entendeu? Então, o se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa é tão encantador e nutritivo, ou mais, do que se apaixonar por pessoas diferentes todos os dias. Verdade. Não é? É assim, é o que a gente busca, mas que a gente, quando a gente acha, é aquele tesouro, é aquele diamante que quando a gente acha, a gente tem que olhar de verdade para ele e valorizar, porque senão a gente fica achando que é só mais um brilhante, só mais uma, só mais uma pedra brilhante. E Tem que cuidar. não, é isso. Beijo, beijo, gente. Beijo, Dulce. Até. Beijo. Então a gente acaba de ler esse pedacinho e comentar isso, né? Amanhã. Tá bom. Logo. Já passamos muito. Beijo.